Prezado senhor Sherlock Holmes, esta noite houve uma grave ocorrência no número 3 da Larriston Gardens, na proximidade da Brixton Road. Por volta de 2 da madrugada, nosso policial de ronda avistou luz nesse endereço, e como a casa estava vazia, desconfiou que havia algo errado. A porta estava aberta, e na sala da frente, sem nenhuma mobília, ele se deparou com o cadáver de um cavalheiro, bem vestido e tendo um dos bolsos cartões de visita em nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio. Não houve roubo e não há nenhuma pista sobre a maneira como o homem morreu. Existem marcas de sangue na sala, embora o corpo não apresente nenhum ferimento. Não imaginamos o que ele teria ido fazer naquela casa desabitada. Aliás, o caso todo é um enigma. Se puder ir até lá, a qualquer hora antes do meio-dia, irá encontrar-me. Deixei tudo tal como estava, até ter notícias suas. Se não puder vir, enviarei maiores detalhes e ficarei imensamente grato pela gentileza de sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Esse livro contém spoilers de toda a história do livro Um Estudo em Vermelho, História de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle. John Watson, um homem que trabalhou como médico oficial do exército. Porém, durante a guerra tomou um tiro na clavícula, voltou para ser tratado, pegou uma doença chamada tifo e após meses para poder se recuperar, acabou sendo mandado de volta para a Inglaterra. Watson conversa com Stanford, amigo dele de longa data. Ele fala sobre estar precisando de uma moradia barata. Stanford acaba falando de um amigo que também procurava alguém para dividir despesas, onde os dois combinam de irem conhecer esse tal de excêntrico conhecido como Sherlock Holmes. Eles vão ao encontro de Sherlock no laboratório, onde chegam e ele, totalmente entusiasmado, conta que havia feito uma descoberta. Stanford os apresenta e algo peculiar acontece. Sherlock olha para Watson e, ao cumprimentá-lo, apenas diz: "Vejo que você esteve no Afeganistão." Após isso, ele apresenta a reação Sherlock Holmes, um teste com químicos que determina a existência de sangue, por menor e mais antiga que seja, sendo uma solução que ele mesmo inventou para a resolução de casos onde não se tem certeza se algo é ou não sangue. Eles acabam se conhecendo e, com uma conversa, decidem dividir o apartamento. Após a mudança dos dois, Watson comenta peculiaridades de Sherlock Holmes, atendo-se ao fato de tentar estudá-lo e descobrir mais coisas sobre ele, já que Watson é uma pessoa sozinha, sem parentes e amigos que moram em Londres, e dada a sua fraca saúde também. Watson comenta sobre Sherlock ser um culto seletivo, onde ele realmente é muito inteligente, porém só aprende o que lhe interessa e ignora todas as outras áreas que não o importam. Chega até a fazer uma lista de conhecimentos de Sherlock. Comenta também não saber e se interessar pela profissão de Holmes, sobre o fato dele receber visita de várias pessoas que ele dizia ser seus clientes. O primeiro, por exemplo, foi um homem magro com cara de rato chamado Lestrade, e eu volto nele depois. Até que certo dia, ao acordar e pegar o jornal para ler, Watson acaba encontrando certa matéria que o intrigou. Uma matéria sobre dedução, onde estava escrito que com grandes habilidades observatórias, o homem conseguiria definir profissão e qualquer outro detalhe da vida pessoal de qualquer outra pessoa, com apenas um olhar. Fala, por exemplo, que detalhes como roupas, as mãos, as unhas, até a forma de andar, tudo isso pode servir para descobrir detalhes sobre a pessoa. Onde Watson resmunga e diz o quão aquilo lhe parecia fantasioso, mentiroso e apenas especulativo, sem nada prático. Até diz a Holmes que apostaria todo o seu dinheiro, onde em um trem lotado e colocado essa teoria em prática, o homem em si não conseguiria adivinhar a profissão de ninguém ali. Quando então Holmes o retruca falando que no final das contas ele perderia sim todo o seu dinheiro, pois na verdade foi o próprio Holmes que havia escrito esse texto, a matéria do jornal, e começa a explicar que esse tipo de dedução é o seu trabalho. E ele é um tipo diferente de detetive, já que ele auxilia outros detetives, tanto que comenta que o próprio Lestrade, o homem que veio na casa dele, é um detetive renomado, e foi ali com informações de um caso investigado para poder ter seu caminho guiado por Sherlock, já que ele ajuda a voltar ao rumo certo da investigação com suas técnicas. Nisso ele até explica para Watson sobre como ele descobriu o fato dele ter vindo do Afeganistão, e com um pouco de conversa, o Holmes se faz até um pouco arrogante diante de algumas comparações, sobre o fato de não existir mistério para ele, já que sem ao mesmo ver cenas ele consegue resolver crimes e outras questões sem precisar estar perto do que aconteceu, só com poucas informações, e para ele tudo é fácil demais. Até que Watson fica realmente incomodado com tanta arrogância, e nesse meio tempo ele vê pela janela um homem passando procurando um endereço, e comenta sobre o que será que esse homem está procurando, onde Holmes olha pela janela também e fala: "Ah, você tá falando daquele sargento aposentado da marinha?" Aí que Watson realmente acaba ficando mais bravo, porque ele nem podia confirmar isso, acaba acreditando que Holmes apenas só tá mentindo, inventando, que não tinha como comprovar, ele poderia ter inventado uma coisa dessa. Porém, minutos depois, o homem acaba batendo a porta dele, com uma carta para Holmes, e o Watson acaba tentando tirar a prova, perguntando ao homem o que ele fazia, e para não surpresa de todos, ele disse, obviamente, ser um mensageiro. O Watson questiona, na verdade, o passado dele, onde ele também diz ter sido sargento da marinha. Holmes dá toda uma explicação de como ele havia conseguido
conseguido deduzir o fato do homem ser sargento, e ao ler a carta, aquela mesma carta que foi lida no comecinho do vídeo, na introdução, ele muda de opinião sobre não existir mistério para ele, onde juntos Holmes e Watson pegam seus casacos e vão para a cena do crime. Nisso, Sherlock desce da carona uns 100 metros antes da casa e começa a examinar os arredores. O tempo nevoado e recém-chovido fez com que a terra estivesse toda lamacenta, mas Holmes investiga as casas vizinhas e marcas de pegada no chão. Dito isso, quem o recebe na cena em si, na casa do crime, é Tobias Gregson, o mandante da carta, e um segundo investigador famoso, também conhecido como rival de Lestrade. Gregson comenta o fato de Lestrade também estar ali na cena do crime, e todos adentram um corredor para chegar à sala de jantar onde ocorrera o crime. Sherlock examina o corpo, onde o assassinado se chama E.J. Drebber e aparentemente está sem ferimentos, apesar de manchas de sangue espalhadas pelo cômodo. Ao terminar a análise, diz que o corpo já pode ser retirado, por não haver mais o que ser examinado. Só que ao levarem o corpo, uma aliança acaba caindo, uma aliança feminina, e após algumas perguntas, Lestrade chega de outro cômodo da casa, gabando por ter feito uma descoberta que só ele conseguiria, tentando pegar todos os créditos para si. Encontrou um papel de parede que estava rasgado, e no canto da sala, escondido na escuridão, um pequeno pedaço descoberto de parede, onde ele encontra uma palavra escrita de sangue, onde está escrito Rash. Nisso, Lestrade afirma que com certeza haverá uma mulher chamada Rachel envolvida na cena do crime, porque apenas a palavra não tinha sido escrita completamente, onde a pessoa não tinha tido tempo para terminar de escrever na parede, e após alguns comentários, Sherlock pede para examinar a sala. E com 20 minutos depois, e os detetives convencidos das suas deduções, ele apenas fala que não quer roubar mérito de ninguém, pede o nome do policial que encontrou o corpo e consegue o endereço dele também, e antes de Holmes e Watson saírem da casa, ele apenas esclarece algumas coisas, como por exemplo, o fato de o assassino ser um homem de 1,80 m, ser uma pessoa mais nova, fumar um charuto de uma marca específica, diz que chegou ali junto com a vítima de cabriolé, que é uma carruagem pequena, é o termo que eles usam no livro, falou sobre detalhes do assassino, como o fato de ter unhas longas, entre alguns outros detalhes também. E eles questionam, a Sherlock o fato de como poderia ter sido o assassinato, já que não tem marca de crime nenhum, onde Holmes fala que ele havia sido envenenado. E para acabar, falou para Lestrade não procurar nenhuma Rachel, já que Rash significa vingança em alemão. E assim eles saíram. Aqui Watson já havia caído nas graças da dedução de Holmes, e eles conversam onde Holmes dá um resumo de todas as suas descobertas, como descobriu a altura, detalhes sobre o fato dele achar que a escrita na parede era apenas uma distração, pois não havia sido escrito por um alemão de verdade, entre outros detalhes. Eles conversam com o policial, que comentam ter encontrado a cena de madrugada, sobre o momento que ele encontrou também o corpo na casa, já que a casa em si não tinha morador, mas estava com a luz acesa, e acabou passando para averiguar, e ao entrar na cena do crime, acabou descobrindo o corpo e voltou para chamar os companheiros dele. Nisso ele disse que havia um bêbado ali, caído, parecendo mal se aguentar, mas por precaução com o caso, ele simplesmente levantou o bêbado e mandou ele embora, já que não importava para eles. Onde Holmes pede detalhes sobre a aparência do homem e tudo mais, onde ele diz ter um homem um tanto quanto alto, um rosto rosado, vestia um casaco e alguns outros detalhes que Holmes também disse que o assassino teria. Onde Holmes sai dali até que bravo, porque o policial deixou ele escapar, já que ele mesmo vira e fala pro policial que esse homem que ele deixou ir embora, nada mais nada menos era do que o assassino. Nisso Watson questiona Sherlock o porquê o assassino teria voltado, e Holmes diz que foi para buscar a aliança, e a aliança que eles encontraram, feminina, era a chave. E aqui Holmes se mostra cada vez mais interessado pelo caso, algo que ele chamou de um estudo em vermelho. Após tudo isso, Holmes pede para que seja publicado no jornal que Watson havia encontrado nas redondezas um anel perdido com as descrições do anel do crime. Ele comenta a Watson que o assassino irá vir atrás do anel, ou no mínimo mandaria alguém, pois ele realmente queria o anel. E dado o fato de não ter saído nada do anel na notícia oficial do crime, ficaria mais fácil se passar por uma pessoa que estava passando e achou o anel pela rua no dia, já que o homem não tinha como garantir que caiu na casa mesmo ou na rua. Pediu então que Watson esperasse, pois essa pessoa iria aparecer. O que algumas horas depois realmente acontece. Uma senhora de bastante idade, toda vestida e coberta, chega falando que o anel é de sua filha. Ela dá alguns detalhes, Holmes questiona algumas coisas, mas eles acabam entregando. Ao ir embora, Holmes começa a seguir ela, pois sabia que ela entregaria o anel para a pessoa que eles estavam procurando. Nisso, eram 21 horas da noite quando Holmes saiu, e Watson esperou, onde Holmes voltou perto de meia-noite, indo por ter sido passado para trás. Então Holmes explica que conseguiu ela até ela pegar uma carona, onde ele acabou pegando rabeira do veículo. Mas ao chegar no destino, o motorista procura dentro
dentro da carroceria para poder cobrar e não encontra ninguém. Aparentemente, a senhora havia pulado sem que os dois vissem, onde Holmes supõe não ser em si uma velhinha afinal, e sim algum ótimo ator que se fingiu de uma pessoa idosa, porém bem preparado para poder conseguir enganá-los. Aqui até tem uma cena onde Holmes conversa com um grupo de crianças, onde aparentemente Holmes havia colocado as crianças para procurar alguém nas ruas em troco de uns trocados. Logo após isso, vira tudo um relato de Gregson, um dos detetives, que acaba falando que encontrou e colocou o assassino na cadeia, e aqui ele discorre todo o seu trajeto e o que foi feito para descobrir. Mas o ponto mais importante a marcar é que ele seguiu pistas até onde o assassinado estava hospedado. Conversou com a mulher que era dona da casa, e após ele dar uma forçada, a mulher conta os detalhes que ela estava escondendo sobre o dia do crime e algo envolvendo o próprio filho dela. Comentava o fato de Drebber, né, o homem que foi assassinado, beber todos os dias e ser uma pessoa muito mal educada, e após passar dos limites com a filha dela, a própria dona, ela o expulsa no dia do assassinato. Mas horas depois ele acaba voltando muito bêbado e pedindo para a filha dela fugir com ele, falando que poderia levar a dar umas condições de vida melhor, onde o filho dela acaba brigando com Drebber, enxotando ele da casa, expulsando ele dali, e indo atrás dele também para ver se ele não voltaria mais. Porém, o filho dela só voltou após a mãe ir dormir, isso horas depois, deixando o tempo que ocorreu o crime, batendo com o horário da ausência dele. Dito tudo isso, foi atrás e prendeu o filho dela por isso. Gregson estava se gabando por descobrir tudo, enquanto Holmes achava graça. Ele até falava sobre ter dó de Lestrade, que estava seguindo outra pista que coloca como suspeito o homem que estava hospedado junto com Drebber, chamado Joseph Stangerson. Porém, após toda a sua narrativa, Lestrade também chega na casa, desanimado e perplexo. E antes de qualquer um perguntar qualquer coisa, ele diz que o homem que ele investigava havia sido assassinado aquela manhã. Lestrade detalha a descoberta do corpo, mas as partes importantes é que esse foi apunhalado no coração. E também tinha a palavra hash marcada no corpo. E o assassino foi visto meio que descendo as escadas do lado de fora do prédio, aquelas escadas de proteção ou de acesso de fuga, por exemplo, com as mesmas descrições que o Holmes já havia feito antes do assassino. E ao relatar o que havia no quarto, Holmes diz ter resolvido todo o caso de como aconteceu o crime, porque o fato de haver 2 pílulas no quarto faz com que ele tenha certeza da resolução que ele já estava tendo em mente. Ele pede que o Watson busque ali na rua um cachorro que havia ali, que estava basicamente nos últimos suspiros, estava apenas sofrendo nos limites da idade, e aí ele faz o teste. E ele dá uma das pílulas para o cachorro porque ele acha ser veneno, porém a pílula não faz efeito nenhum, o que deixa até ele nervoso, só que ele também dá um pedaço da segunda pílula, onde bastou o cachorro encostar ela na boca, como um raio parou de respirar. Eles questionam o que aconteceu, mas Sherlock não dá nomes e nem conclusões. Explica que ele mesmo irá pegar o assassino, pois o homem em si era muito sagaz e enganaria a polícia. Por isso ele tinha até posto as crianças para procurar. E nisso chega um dos meninos, falando que estava com o cocheiro, que o Holmes havia pedido, à espera, para poder levar a carruagem de Holmes. Onde Sherlock pede que o menino chame o cocheiro para que o ajudasse com as malas, né, já que estava pesado. E deixa todos perplexos, até pelo fato de que Holmes estava indo viajar sem nem avisar ninguém, principalmente o Watson. Ele acaba até puxando e mostrando a todos uma algema que ele tinha e diz que usaria isso para trazer o assassino. Nisso chega o cocheiro, né, que ao pegar a mala de Holmes, tem seus pulsos algemados, e enfim Sherlock, com um ar de triunfo, fala: "Eis aqui o assassino, Jefferson Hope." Encadeia uma tentativa de fuga, mas todos juntos conseguem conter o homem, e assim termina a primeira parte. Em meio a um deserto nevado, conta a história de um homem que carrega junto de si uma garota de 5 anos. Os dois únicos sobreviventes de um grupo de 21 pessoas, o homem já não via um local que pudessem chegar. A caminhada não acabava e eles paravam, nesse momento, em desistência, onde ele conversava com a garota em tom de fim, como se o tempo deles acabara. E após uma longa conversa e uma oração, os dois entram em um sono profundo, onde nisso, no horizonte, um grupo gigantesco chegava, e ao pé do monte onde os dois dormiam, pararam esses homens para se guiar, onde um deles vira 2 pessoas sentadas em cima desse monte, e foram lá e acolheram esses dois, salvando em si suas vidas, porém com uma única condição, de que seguissem a religião do grupo. E assim os dois aceitaram, onde o líder da religião manda Stangerson ajudar os dois. Stangerson, o mesmo do sobrenome daquele que havia sido assassinado com a faca no peito. Dito isso, os dois que haviam sido salvos tinham os nomes de John Ferrier, o homem, e dar o nome de Lucy Ferrier, a garota que agora seria sua filha também. Comenta sobre o grupo chegar num lugar que queriam e obter uma região de terra para eles. Daqui pra frente fala sobre os Ferrier conseguirem a estima do grupo e comenta sobre até os 4 anciões desse grupo também, onde havia o líder, que já apareceu aqui, e os outros 2 deles sendo o próprio Stangerson e Drebber, os dois também tendo o mesmo sobrenome, os dois assassinados. Após anos se passarem,
jovem Ferrier muito dedicado conseguir juntar riquezas, onde também com esse passar de tempo, sua filha, agora moça, atraía muitos olhares. Porém, em um dia, em uma missão dada pelo seu pai, Lucy viu-se em uma cena perigosa de risco de morte, em meio a vários bois com seu cavalo. Porém, uma pessoa havia salvado ela, um jovem que dizia até conhecer seu pai de outras épocas. O nome dele era Jefferson Hope, o assassino. E o resto aqui mostra o fato dele se apaixonar por Lucy e ela por ele também. E após um tempo, os dois que decidiram, e com a permissão de pai de Lucy também, iriam ficar juntos, contanto que ele fosse em uma última missão e retornaria em 2 meses, com o que lhe renderia muito dinheiro. E ele foi embora. Aqui, um dilema é colocado em jogo e mostrado que essa religião tem um tom bem ditador, onde ninguém poderia se opor ou expressar qualquer dúvida sobre ela, pois isso era considerado traição e a pessoa simplesmente sumiria. O que mais importante acontecera pelo fato de onde o homem tinha várias esposas. Mas Ferrier não acreditava nisso e mantinha-se solteiro, apesar de obedecer todo o resto da religião. Porém, o problema veio com o líder chegando em sua casa e acusando-o de não praticar tudo que deveria ser praticado. E como havia rumores de que Lucy queria se casar com um homem que é de fora, não praticante da religião, ele não podia aceitar, dando então a John 1 mês para que a filha dele escolhesse entre os filhos de Stangerson ou de Drebber para se casar. Foi aí onde Ferrier começou a pensar em fugir. Um tempo depois, acaba aparecendo na casa deles os 2 filhos, os 2 assassinados. Porém, após os enxotarem, as ameaças começaram. E os dias se passaram enquanto, no último dia, antes da decisão, antes do mês acabar, onde a casa estava sendo vigiada, Hope aparece para tentar tirar eles dali, para salvar suas vidas. Ele veio por Lucy. E apesar das dificuldades e de tudo contra eles, a fuga foi bem sucedida, saíram do terreno dessa religião, desse grupo em si. Com a fuga andando, uns 2 dias depois seguintes, eles param para descansar e Hope sai para caçar. Porém, a sua volta foi devastadora. Ao chegar não havia Lucy nem Ferrier. Porém, algo ele encontrara, que não estava ao sair. Uma mancha de vermelha no chão, no meio da neve, e uma nota marcada, a morte de John Ferrier, onde ali estava enterrado. Porém, Lucy havia sido levada, e só sobrou a vontade de vingança de Hope. Voltara todo acabado para a vila, escondendo-se e conseguir apenas descobrir que Lucy ia se casar com o filho de Drebber. Porém, 1 mês depois, sem que ele pudesse fazer nada, após definhar, a moça morrera de desgosto e desistência apenas assim. E a única coisa que conseguiu fazer, nesse meio tempo, foi invadir e roubar do dedo dela a aliança que ela teria que ser enterrada com, já que Hope não permitiria que ela fosse enterrada com isso, porque primeiramente era um sinal do casamento dela com Drebber, e nem ao menos sentira a dor da sua morte. E o tempo se passou e Hope só queria vingança, chegou em seu limite físico, teve até que adiar isso, pois viveu meses na floresta e chegou em condições muito precárias, onde então ele decidiu voltar às minas para conseguir dinheiro e voltar a ter a saúde. O tempo se atrasou e os anos se passaram. Depois desse tempo passado, quando ele voltou, Drebber e Stangerson não estavam lá, pois fugiram por problemas do local. Ele então os perseguiu de país em país e a idade veio para todos eles. E após muito tempo, ele encontrou os 2 em Londres, onde o crime em si ocorreu. Onde aqui volta para o momento atual, onde os detetives o estão prendendo. Ele assume a culpa e aceita ser levado sem tentativa de escapar, onde Sherlock e os outros 3 o levam a Scotland Yard. E lá, Hope pede que os homens o ouçam, porque ele precisava dar o seu relato e não morrer como um bandido comum. Ele pede um exame rápido de Watson, que é um médico, onde acaba sendo constatado que ele tem um aneurisma que pode matar ele a qualquer momento, como se ele estivesse no limite da vida dele. Tudo que o movia era em si o desejo de vingança. Então ele relata cada acontecimento até o dia do crime. O ponto interessante aqui nesse momento é que quando ele conta o momento que conseguiu levar, o Drebber até a casa onde ocorreu o crime, foi ele que deu a carona para Drebber. Levou ele até um bar onde ele bebeu e ficou mais bêbado ainda, e após isso ele levou até aquela casa onde aconteceu o assassinato. Mas o mais interessante ocorreu quando ele disse o fato de que na verdade não foi ele que assassinou o Drebber, porque não foi um homicídio. O que ele havia feito foi descobrir sobre aquele veneno no passado, transformar em uma pílula, fazer outra pílula sem veneno, que nem o Holmes encontrou no quarto de Stangerson, porque ele queria dar a chance do homem de sair vivo, já que ele queria que o destino decidisse a culpa do próprio homem, onde ele daria a chance de Drebber escolher a pílula e ele tomaria a contrária. Se fosse o destino, aquele que tomasse o veneno morreria. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar de Drebber tentar fugir da casa por um momento após reconhecer o próprio assassino, ele tenta fugir, só que não consegue, e o intento da pílula é feito. Drebber realmente acaba tomando o veneno. Que o caso de Stangerson era pra ter sido o mesmo também, já que ele deixou as pílulas de veneno lá. Porém, isso teria acontecido se o próprio Stangerson não tivesse tentado atacar o Hope, que acabou apoiando ele no coração e definiu de seu destino do mesmo jeito. Então ele termina seu relato como um juiz da justiça, que nunca fora feita no passado. Ele não se sente um criminoso, um assassino
apesar de tudo. Ele se sentia apenas um vingador. Aqui acaba com o julgamento que deveria acontecer, porém, como esperado, Hope morreu de aneurisma, aquela mesma noite de onde ele havia sido preso. Por fim, Sherlock explica como resolveu o caso a Watson detalhadamente de forma impressionante, contando todos os detalhes. Até um fato esquecido, que foi o sangue que havia sido encontrado pela casa, né, já que foi veneno, havia sido o sangue que escorreu do próprio nariz de Hope, e sofreu sangramento até com ansiedade do momento do crime e o próprio problema de saúde dele. Então as notícias saíram, Lestrade e Gregson receberam o mérito de tudo isso, como Sherlock havia previsto no passado. Holmes termina falando que isso era o óbvio e cita essa frase, onde o livro acaba. E que eu gosto realmente muito dessa história, pois era um livro que eu já tinha começado a ler no passado, só que eu não tinha terminado. Esse foi um livro para qual eu voltei, acho que até umas 2 vezes, porque eu tinha começado, lia realmente o comecinho, me distraía, passava uns dias sem ler e deixava a leitura quieta. Que aí eu peguei para ler, né, para poder fazer o vídeo. Já fazia provavelmente mais de 1 ano que eu tinha tentado ler esse livro. Pegar agora foi o suficiente para perceber a história que eu estava perdendo. Primeiro de tudo, é uma coisa que eu gostei muito e gosto muito no livro do Holmes, é a questão da dedução dele, né, o tipo de dedução que ele faz. É algo que, por mais que eu tenha comentado aqui, eu não consegui detalhar exatamente isso. E eu recomendo que o livro realmente seja lido, se você puder ler, porque os capítulos detalham mais, é claro, tudo, a história, tudo aqui é mais detalhado. Essa parte da dedução dele é realmente muito interessante de se acompanhar. Cada detalhe, cada ponto que ele menciona como resultado da sua dedução, que faz ele chegar no resultado em si, é muito interessante, é algo gostoso de se ler. E acompanhar o Watson conhecendo o Sherlock, que é, claro, a primeira história dele, é muito interessante, já que eu tenho interesse em ler e trazer o resto dos casos de Holmes. Apesar de não ser um crime muito complexo, um que você, como leitor, tem que ficar tentando resolver, é que ele é resolvido antes mesmo de você esperar. A segunda parte do livro me pegou de surpresa, quando, na verdade, ela conta toda a história do próprio assassino. E mostra em si, tipo, não ser uma pessoa que só foi lá e matou e tudo mais, e acaba fazendo com que você entenda a história dele, o lado dele, independente de apoiar ou não, né, o que ele havia feito. Você entende que, basicamente, ele foi um homem que buscou a vida inteira a vingança e usou sua vida pra isso, e quando conseguiu o intento, acabou morrendo também, deixando esse ciclo de história trágico dessas pessoas, né? Não sei se os próximos livros também têm esse tipo de história, se o rumo é meio parecido, porém estou muito ansioso para ler quanto para trazer para cá. Se você gostou, deixa a sua opinião aí embaixo, se você já leu, se você conhecia ou se não conhecia a história de Sherlock Holmes. Apesar de ser um personagem muito conhecido e eu ter muito interesse, foi a primeira vez que eu realmente tive contato com uma história completa dele. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhar com alguém que você acha que vai gostar dessa história. Minha intenção aqui é trazer histórias e experiências que eu tive, uma forma para que outras pessoas possam ter, já que nem todo mundo lê, nem todo mundo tem tempo. Obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.